Olá, meus queridos ouvintes, eu sou o Campista Cabral, sejam bem-vindos a este canal. E aqui no Vozes da Literatura, no mês dedicado a Machado de Assis, mais um texto de tirar o fôlego, uma grande reflexão sobre nós, seres humanos. A eterna contradição humana. Com vocês, a Igreja do Diabo. A Igreja do Diabo, capítulo 1, de uma ideia mirífica. Um tão velho manuscrito beneditino que o diabo, em certo dia, teve a ideia de fundar uma igreja. Embora seus lucros fossem contínuos e grandes, sentia-se humilhado, um papel avulso que exercia desde séculos, sem organização, sem regras, sem cânones, sem ritual, sem nada. Vivia, por assim dizer, dos remanescentes divinos, dos descuidos e obséquios humanos. Nada fixo, nada regular. Por que não teria ele a sua igreja? Uma igreja do diabo era um meio eficaz de combater as outras religiões e destruí-las de uma vez. Vá, pois, uma igreja, concluiu ele. Escritura contra escritura, breviário contra breviário, terei a minha missa com vinho e pão à farta, as minhas prédicas, bulas, novenas e todo o demais aparelho eclesiástico. Meu credo será o núcleo universal dos espíritos, a minha igreja uma tenda de Abraão. E depois, enquanto as outras religiões se combatem, se dividem, a minha igreja será única. Não acharei diante de mim nem Maomé, nem Lutero. Há muitos modos de afirmar, há só um de negar tudo. Dizendo isto, o diabo sacudiu a cabeça e estendeu os braços com um gesto magnífico e varonil. Em seguida, lembrou-se de ter com Deus para comunicar-lhe a ideia e desafiá-lo. Levantou os olhos acesos de ódio, ásperos de vingança, e disse consigo: "Vamos, é tempo, e rápido!" Batendo as asas com tal estrondo, abalou todas as províncias do abismo, arrancou da sombra para o infinito azul. Capítulo 2. Entre Deus e o Diabo. Deus recolhia em Sião, onde o diabo chegou ao céu. Os serafins que engrinaldavam o recém-chegado retiveram-se logo, e o diabo deixou-se estar à entrada, com os olhos no Senhor. "Que me queres tu?" perguntou este. "Não venham pelo vosso servo Fausto", respondeu o diabo rindo, "mas por todos os Faustos do século e dos séculos. Explica-te." "Senhor, a explicação é fácil, mas permiti que vos diga. Recolhei primeiro esse bom velho, dai-lhe o melhor lugar. Andai, as mais afinadas cítaras e alaúdes o recebam com os mais divinos coros." "Sabes o que ele fez?" perguntou o Senhor, com os olhos cheios de doçura. "Não, mas provavelmente é dos últimos que virão ter convosco. Não tarda muito que o céu fique semelhante a uma casa vazia, por causa do preço, é alto. Vou edificar uma hospedaria barata. Em duas palavras, vou fundar uma igreja. Estou cansado da minha desorganização, do meu reinado casual e adventício. É tempo de obter a vitória final e completa. E então vim dizer-vos isto, com lealdade, para que não me acuseis de dissimulação. Boa ideia, não vos parece? Vieste dizê-la, não legitimá-la, advertiu o Senhor. Tendes razão, acudiu o diabo.
Mas o amor próprio gosta de ouvir o aplauso dos mestres. Verdade é que neste caso seria o aplauso de um mestre vencido. E uma tal exigência, Senhor, desço à terra. Vou lançar a minha pedra fundamental. Pai, quereis que venha anunciar-vos o remate da obra? Não é preciso. Basta que me digas desde já por que motivo, cansado há tanto da tua desorganização, só agora pensaste em fundar uma igreja. O diabo sorriu com um certo ar de escárnio e triunfo. Tinha alguma ideia cruel no espírito, algum reparo picante na alforje de memória, qualquer coisa nesse breve instante de eternidade o fazia crer superior ao próprio Deus. Mas engoliu o riso e disse: só agora concluí uma observação, começada desde alguns séculos, e é que as virtudes filhas do céu são em grande número comparáveis a rainhas, cujo manto de veludo rematasse em franjas de algodão. Ora, eu proponho-me a puxá-las por essa franja e trazê-las todas para a minha igreja. Atrás delas virão as de seda pura. Velho retórico, murmurou o Senhor. Olhar bem, muitos corpos que ajoelham aos vossos pés nos templos do mundo trazem as anquinhas da sala e da rua, os rostos tingem-se do mesmo pó, os lenços cheiram os mesmos cheiros, as pupilas centelham de curiosidade e devoção entre o livro santo e o bigode do pecado. Vede o ardor, a indiferença, ao menos, com que esse cavalheiro põe em letras públicas os benefícios que liberalmente espalha. Ou sejam roupas, ou botas, ou moedas, ou quaisquer dessas matérias necessárias à vida. Mas não quero parecer que me detenho coisas miúdas. Não falo, por exemplo, da placidez com que esse juiz de irmandade, nas procissões, carrega piedosamente ao peito o vosso amor e uma comenda. Voa negócios mais altos. Nisto, os serafins agitaram as asas pesadas de fastio e sono. Miguel, Gabriel, fitaram no Senhor um olhar de súplica. Deus interrompeu o diabo. Tu és vulgar, e é o pior que pode acontecer a um espírito da tua espécie, replicou-lhe o Senhor. Tudo o que dizes ou digas está dito e redito pelos moralistas do mundo. É assunto gasto, e se não tens força nem originalidade para renovar um assunto gasto, melhor é que te cales e te retires. Olha, todas as minhas legiões mostram no rosto sinais vivos do tédio que lhes dás. Este mesmo ancião parece enjoado. Sabes tu o que ele fez? Já vos disse que não. Depois de uma vida honesta, teve uma morte sublime, colhido em um naufrágio. Ia salvar-se numa tábua, mas viu um casal de noivos na flor da idade, que se debatiam já com a morte. Deu-lhes a tábua de salvação e mergulhou na eternidade. Nenhum público, a água e o céu por cima. Onde achas aí a franja de algodão? Senhor, eu sou, como sabeis, o espírito que nega. Negas esta morte? Nego tudo. A misantropia pode tomar aspecto de caridade, deixar a vida aos outros, para um misantropo é realmente aborrecê-los. Retórico e sutil, exclamou o Senhor. Vai, funda a tua igreja, chama todas as virtudes, recolhe todas as franjas, convoca todos os homens, mas vai! Debalde, o diabo tentou proferir alguma coisa mais. Deus impusera-lhe silêncio. Os serafins, um sinal divino, encheram o céu com as harmonias dos seus cânticos. O diabo sentiu, de repente, que se achava no ar. Dobrou as asas e, como um raio, caiu na terra. Capítulo 3. A boa nova aos homens. Uma vez na terra, o diabo não perdeu um minuto. Deu-se pressa em enfiar a cogula beneditina como hábito de boa fama e entrou a espalhar uma doutrina nova e extraordinária, com uma voz que reboava nas entranhas do século.
Ele prometia aos seus discípulos e fiéis as delícias da terra, todas as glórias, os deleites mais íntimos. Confessava que era o diabo, mas confessava-o para retificar a noção que os homens tinham dele e desmentir as histórias que a seu respeito contavam as velhas beatas. Sim, sou o diabo, repetia ele. Não o diabo das noites sulfúreas, dos contos soníferos, terror das crianças, mas o diabo verdadeiro e único, o próprio gênio da natureza, a que se deu aquele nome para arredá-lo do coração dos homens, edme gentil e airoso. Sou o vosso verdadeiro pai. Vamos lá, tomai daquele nome inventado para meu desdouro, fazei dele um troféu e um lábaro, e eu vos darei tudo, 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 tudo. Era assim que falava, a princípio, para excitar o entusiasmo, despertar os indiferentes, congregar, em suma, as multidões ao pé de si. E elas vieram, e logo que vieram, o diabo passou a definir a doutrina. A doutrina era a que podia ser na boca de um espírito de negação. Isso quanto à substância, porque acerca da forma era umas vezes sutil, outras cínica e deslavada. Clamava ele que as virtudes aceitas deviam ser substituídas por outras, e eram as naturais e legítimas. A soberba, a luxúria, a preguiça foram reabilitadas, e assim também a avareza, que declarou não ser mais do que a mãe da economia, com a diferença que a mãe era robusta e a filha uma esgalgada. A ira tinha a melhor defesa na existência de Homero. Sem o furor de Aquiles, não haveria a Ilíada. Musa canta a cólera de Aquiles, filho de Peleu. O mesmo disse da gula, que produziu as melhores páginas de Rabelais e muitos bons versos de Aesop. Virtude tão superior, e ninguém se lembra das batalhas de Lúculo, mas das suas ceias. E a gula que realmente o fez imortal. Mas, ainda pondo de lado essas razões de ordem literária ou histórica, para só mostrar o valor intrínseco daquela virtude, quem negaria que era muito melhor sentir na boca e no ventre os bons manjares, em grande cópia, do que os maus bocados ou a saliva do jejum? Pela sua parte, o diabo prometia substituir a vinha do Senhor, expressão metafórica, pela vinha do diabo, locução direta e verdadeira, pois não faltaria nunca aos seus com o fruto das mais belas cepas do mundo. Quanto à inveja, pregou friamente que era a virtude principal, origem de propriedades infinitas, virtude preciosa, que chegava a suprir todas as outras, e o próprio talento. As turmas corriam atrás dele, entusiasmadas. O diabo incutia-lhes, a grandes golpes de eloquência, toda a nova ordem de coisas, tocando a noção delas, fazendo amar as perversas e detestar as sãs. Nada mais curioso, por exemplo, do que a definição que ele dava da fraude. Chamava-lhe o braço esquerdo do homem. O braço direito era a força, e concluía: muitos homens são canhotos, isto tudo. Ora, ele não exigia que todos fossem canhotos. Não era exclusivista. E uns fossem canhotos, outros destros. Aceitava a todos, menos os que não fossem nada. A demonstração, porém, mais rigorosa e profunda foi a da venalidade. Um casuísta do tempo chegou a confessar que era um monumento de lógica. A venalidade, disse o diabo, era o exercício de um direito superior a todos os direitos. Se tu podes vender a tua casa, o teu boi, teu sapato, teu chapéu, coisas que são tuas por uma razão jurídica e legal, mas que, em todo caso, estão fora de ti, como é que não podes vender a tua opinião, o teu
voto, a tua palavra, a tua fé, coisas que são mais do que tuas, porque são a tua própria consciência, isto é, tu mesmo. Negá-lo é cair no absurdo e no contraditório, pois não há mulheres que vendem os cabelos. Não pode um homem vender uma parte do seu sangue para transfundi-lo a outro homem anêmico? E o sangue e os cabelos, partes físicas, terão privilégio e se nega ao caráter, à porção moral do homem? Demonstrado assim, no princípio, o diabo não se demorou em expor as vantagens de ordem temporal ou pecuniária. Depois, mostrou ainda que, à vista do preconceito social, não viria de simular o exercício de um direito tão legítimo, o que era exercer ao mesmo tempo a venalidade e a hipocrisia, isto é, merecer duplicadamente. E descia, e subia, examinava tudo, retificava tudo. Está claro que combateu o perdão das injúrias e outras máximas de brandor e cordialidade. Não proibiu formalmente a calúnia gratuita, mas induziu a exercê-la mediante retribuição, ou pecuniária, ou de outra espécie, nos casos, porém, em que ela fosse uma expansão imperiosa da força imaginativa e nada mais, proibir receber nenhum salário, pois equivalia a fazer pagar a transpiração. Todas as formas de respeito foram condenadas por ele, como elementos possíveis de um certo decoro social e pessoal, salva, todavia, a única exceção do interesse. Mas essa mesma exceção foi logo eliminada pela consideração de que o interesse, convertendo o respeito em simples adulação, era este o sentimento aplicado e não aquele. Para arrematar a obra, entendeu o diabo que lhe cumpria cortar por toda a solidariedade humana. Em efeito, o amor do próximo era um obstáculo grave à nova instituição. Ele mostrou que essa regra era uma simples invenção de parasitas e negociantes insolváveis. Não se devia dar ao próximo senão indiferença. Em alguns casos, ódio ou desprezo. Chegou mesmo à demonstração de que a noção de próximo era errada. E citava esta frase de um padre de Nápoles, aquele fino e letrado Galliani, que escrevia a uma das marquesas do antigo regime: leve a breca o próximo, não a próximo. A única hipótese em que ele permitia amar ao próximo era quando se tratasse de amar as damas alheias, porque essa espécie de amor tinha a particularidade de não ser outra coisa mais do que o amor do indivíduo a si mesmo. E como alguns discípulos achassem que uma tal explicação, por metafísica, escapava à compreensão das turbas, o diabo recorreu a um apólogo. 100 pessoas tomam ações de um banco para as operações comuns, mas cada acionista não cuida realmente senão dos seus dividendos. É o que acontece aos adúlteros. Este apólogo foi incluído no Livro da Sabedoria. Capítulo 4. Franjas e franjas. O diabo mal pôde crer tamanha leivosia, mas não havia que duvidar. O caso era verdadeiro. Não se deteve um instante. O pasmo não lhe deu tempo de refletir, comparar, concluir do espetáculo presente alguma coisa análoga ao passado. Voou de novo ao céu, trêmulo de raiva, ansioso de conhecer a causa secreta de tão singular fenômeno. Deus ouviu com infinita complacência. Não o interrompeu, não o repreendeu, não triunfou sequer daquela agonia satânica. Pôs os olhos nele e disse-lhe: que queres tu, meu pobre diabo? As capas de algodão têm agora franjas de seda, como as de veludo tiveram franjas de algodão. Que queres tu? É a eterna contradição
humana.